Olá, meus irmãos. Gostaria de desejar a todos uma paz de Cristo, que o Espírito Santo nos ilumine no nosso dia a dia, nos dê discernimento sobre a sua santa palavra. E eu gostaria de, nesse momento, compartilhar com os irmãos um estudo sobre o livro de 7 selos, onde nós temos ali no capítulo 6, onde o Cordeiro abre os selos. Eu não gostaria de estudar neste momento, nesse vídeo, a mensagem dos selos, mas estudar o livro dos 7 selos, E eu gostaria de pedir que o Espírito de Deus, nesse momento, nos ilumine, nos dando discernimento sobre a sua santa palavra, meus queridos. E eu gostaria de convidar vocês a abrir o livro de Apocalipse, no capítulo 4, é onde tudo começa. Onde nós temos aqui uma mensagem de João, que foi entregue a João por Jesus, para ele mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Vocês conhecem perfeitamente o que está aqui no livro de capítulo 1, o verso 1, que o Apocalipse, o que é Apocalipse? Apocalipse, na verdade, é revelação. É uma revelação de quem? Aí nós temos que entender, é uma revelação de Jesus Cristo, É uma revelação de Jesus Cristo. Agora, essa revelação de Jesus Cristo, quem foi que deu a ele? Está aqui. Deus deu a ele. Mas Deus deu a Jesus para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, tá certo? Então, é esse livro que nós vamos nos debruçar nesse momento e entendermos essa maravilhosa mensagem que é o livro selado com 7 selos, tá certo? Pois bem, tudo começa aqui no capítulo 4 de Apocalipse, onde mostra que João, escrevendo, ele diz: depois destas coisas, eis que lhe estava uma porta aberta no céu. É interessante João começar o capítulo 4 com essas palavras, depois destas coisas. Por quê? Esse termo, essa expressão, nós podemos encontrar em outros lugares da palavra de Deus no livro de Apocalipse. No capítulo 7, João faz as mesmas palavras. Ele disse: depois disto, vi 4 anjos, no capítulo 7. Deixa eu ir aqui no capítulo 7, para nós contextualizar. Depois disto, vi 4 anjos. Então é como se a cena mudou de cena, tivesse mudado de cena. É como se ele, olha, no verso 9, Apocalipse 7, 9, depois destas coisas, olhei. Então são expressões que nós vamos encontrar no decorrer do livro de Apocalipse, onde dá a entender que é como se João tivesse mudando de cena, mudando de cenário. O livro de Apocalipse, meus amados, foi mostrado a João como é mostrado um grande vídeo, um grande cinema, uma tela de cinema. Pois ele, durante todo o livro de Apocalipse, ele diz que ele viu, ele olha e ele escuta as mensagens. Ele escuta Jesus falando com ele. Ele escuta um anjo falando com ele. Então é como se ele tivesse uma sala de cinema e vendo e escutando todas as cenas e passando diante de seus olhos, Pois bem, então vamos lá dar início, meus amados, e vamos ver aqui, começando no capítulo 4, quando João diz: depois destas coisas. E eu digo depois destas coisas de quando? A gente faz uma pergunta a João. João, depois de que coisa, João? João mostra aqui no capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, mostra ali as 7 cartas da igreja, as 7 cartas à igreja da Ásia. E nós podemos ver isso, tanto no capítulo 2 como no capítulo 3, tem a mensagem às 7 igrejas, terminando com a igreja de Laodiceia. Cada igreja é uma mensagem diferente, é uma mensagem para a igreja no seu tempo, Tem
Na verdade, as 7 igrejas são 7 mensagens para a Igreja de Cristo em todo o período, desde o início da igreja, no ano 31, até os últimos dias. O foco não é nós estudarmos aqui as 7 igrejas, né? Depois você pode ver um outro vídeo onde tem uma mensagem e um estudo sobre as 7 igrejas. Mas o importante aqui nós destacarmos é que João teve toda a visão das 7 igrejas, né? No capítulo 2 e no capítulo 3, teve toda essa visão, e depois de ter concluído esta visão, aí ele escreve no capítulo 4, depois destas coisas. Então, depois destas coisas, ele olha e ele vê o que? Aberta no céu, uma porta aberta. João escreve dizendo que vê uma porta aberta no céu, meus irmãos, e diz mais, uma voz que falava com ele como uma voz de trombeta. E ele diz que essa voz que falava com ele como de trombeta era semelhante à primeira voz que ele ouvira. Você sabe quando foi que João ouviu essa primeira voz como de trombeta? Quando foi que isso aconteceu? Vamos voltar aqui no capítulo 1 e vamos ver aqui no verso 10. Olha só. João, ele está na ilha de Patmos, né? O verso 9 mostra claramente aqui, olha, ele está numa ilha chamada Patmos, né? Por causa da palavra de Deus. Então, no verso 10, diz aqui que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ele ouviu por detrás dele, né? Por detrás de mim, uma grande voz, como de trombeta. Então, você imagina essa grande voz, João escreveu aqui uma grande voz, e imagina o som de uma trombeta atrás dele, né? Proclamando em uma grande voz, dizendo o quê? O que vês, o que tu estás vendo, João? Veja que ele escuta a voz e ele vê. Então, o que tu estás vendo, João, escreve no livro e envia para as 7 igrejas. Pois bem, essa voz que falou com João aqui, como de trombeta, é a mesma voz que estava falando com ele agora no capítulo 4. Né? E de quem era essa voz? Ora, para você que não sabe, essa voz era de Cristo Jesus. Se nós lermos aqui as expressões, os versos seguintes, nós vamos ver claramente isso. João, ele diz aqui, e voltei-me para ver quem falava comigo, e ele vê, quando ele se volta, ele vê 7 candeeiros de ouro, mas no meio dos candeeiros tinha quem? Um semelhante ao Filho do Homem. Esse Filho do Homem aqui é Cristo Jesus. Ele está vestido com as roupas sacerdotais. Você veja que tem vestido de roupa talar e cingido de peito, à altura do peito, com um cinto de ouro. Então, João vê Cristo, um Cristo glorificado, não aquele Cristo que nasceu ali em Belém, não aquele Cristo que ele conviveu 3 anos e meio, um Cristo sofredor, um Cristo que teve fome, teve sede, um Cristo que padeceu, mas João vê agora um Cristo glorificado, um Cristo ressurreto. Isso para João foi muito maravilhoso, pois ele estava em uma ilha sozinho, numa ilha de Patmos, achando que tinha sido abandonado. Mas Jesus, o nosso Senhor, não abandonou o seu apóstolo, né? E diz aqui, olha, que quando João vê o nosso Senhor, ele cai aos seus pés como morto. Só que ele escuta depois, ele vê uma destra, né? Pôs sobre mim a sua destra, ou seja, pôs sobre mim a sua mão direita. E o que foi que Cristo disse quando colocou a mão direita sobre João? Não temas, né? E disse mais, eu sou o primeiro e o último, né? Eu gostaria de destacar essa expressão aqui, que Cristo disse ao nosso apóstolo, né? Não temas. Percebe você, meus amados, que no verso 10, ele escuta primeiro uma voz, uma grande voz como de trombeta. Com certeza ele deve ter se assustado com essa voz, né? No verso 15, ele diz aqui que a sua voz, a voz de Cristo, era uma voz como a voz de muitas águas, né? E você imagina agora você diante de uma grande cachoeira, né? E o barulho dela
e imagine uma voz como voz de muitas águas falando com ele. Não é à toa que quando ele vê, ele cai aos pés como morto. Mas essa voz que falou aqui, não temas, com certeza não era uma voz como de trombeta, não era uma voz como de muitas águas, mas era uma voz amorosa, era uma voz de amor melodiosa aos ouvidos de João. Colocando a sua mão direita sobre ele, sobre o apóstolo, disse: apóstolo João, meu querido João, não temas, né? Essas foram as palavras de Jesus para o nosso querido João. E Cristo disse: olha, escreve, pois, as coisas que tem visto e as que são e as que hão de acontecer depois dessas, né? Pois bem, Cristo dá uma mensagem aqui interessante, que ele diz: olha, eu sou o primeiro e o último e o que vivo, né? Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades, né? Essa expressão aqui, Hades, meus amados, é inferno, né? Ele diz que Cristo diz que tem as chaves da morte e do inferno, né? Se nós formos aqui, olha, nós vamos ver que Hades, na verdade, é um lugar dos mortos, é sepultura, meus amados, né? Sepultura. Em Atos 2:27, é claro em dizer, falando de Cristo, né, da sua morte, ele diz o seguinte: pois não deixarás a minha alma no Hades, né? Nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Ou seja, não deixarás a minha alma na sepultura, né? Hades é sepultura. Inferno, na verdade, o Hades, o inferno é um lugar dos mortos, é sepultura. Não é um local, um tormento onde as pessoas estão sofrendo, como muitos imaginam, né? Que estão sofrendo no inferno, né? Cristo não foi para o inferno, ele foi para a sepultura. E Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, não deixou o seu Filho na sepultura, né? Ressuscitou ele, tá certo, meus queridos? Portanto, nós já identificamos aqui, no capítulo 4, a voz que falava com João, né? É a voz do nosso Senhor, a voz do Cristo, né? E Jesus, né, Cristo, diz o que para João? Sobe aqui, João, né? Eu vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. Preste bem atenção, meus amados. Ele diz aqui, olha, João diz que ele foi arrebatado em espírito e eis um trono estava posto no céu. João, ele vê um trono e nesse trono ele vê quem? Alguém sentado no trono. Diz aqui, ele viu um assentado sobre o trono. Esse que estava sentado sobre o trono, meus amados, é o que? Olha só o que diz aqui, a aparência dele era semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris na aparência esmeralda, né? Então a aparência daquele que estava sentado no trono é semelhante a uma pedra de jaspe, né? E sárdio. Esse aqui era Deus. João tem a glória de ver um céu aberto e ver um trono e alguém sentado sobre ele com uma aparência de pedra de jaspe. Aqui é muito claro nós entendermos que João, ele não vê Deus, porque ninguém jamais viu Deus, não é verdade? Se nós abrirmos aqui no livro de João, um texto muito conhecido nosso, né? João capítulo 1, e aqui no verso 18, é muito conhecido esse verso, ele diz o quê? Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, né? O verso continua: o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Em outras versões, meus queridos, é bom a gente sempre consultar outras versões. Na verdade, ele diz aqui, o Filho unigênito que está no seio do Pai, é que o deu a conhecer, é que o revelou, tá certo, meus queridos? Mas a expressão que eu quero pegar é essa aqui, ó. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. E se nós irmos aí ainda em 1 Timóteo, nós vamos ver isso. 1 Timóteo capítulo 1, aqui no verso 17, olha só o que diz. Paulo dizendo:
Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, né? Ao único Deus, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Então, João, ele tem essa visão, mas não é de Deus, é da aparência. Ele vê Deus, mas não vê Deus em toda a sua forma, porque Deus é invisível, né? Ninguém vê Deus. E se nós formos aqui no capítulo 6 ainda de Timóteo, nós vamos ver outra expressão, Paulo falando, 6, verso, aqui, olha só, verso 15, quando ele diz o quê? Falando de Deus, ele diz, aquele que possui a imortalidade, ele só, né? A imortalidade, e diz que Deus habita em luz inacessível. Veja só, luz inacessível. A que nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, né? Nem pode ver. Então, esse é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, voltamos aqui agora para o livro de Apocalipse, onde nós estávamos, no capítulo 4, né? Então, tanto ninguém pode ver que o que João vê, na verdade, é um semelhante a uma pedra de jaspe, tá certo? Foi só uma parêntese que nós abrimos aqui. Então, quando você lê todo o livro, o capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver que ela traz a visão do trono de Deus. Tá? No capítulo 5 de Apocalipse, já traz a visão do livro selado e traz, na verdade, o Cordeiro. Então, no capítulo 4, nós temos uma visão do trono de Deus e no capítulo 5 nós temos o Cordeiro. Né? Veja que no capítulo 5 ele começa, vi na destra, na mão direita, né? Do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Ora, nós já vimos no capítulo 4 quem era que estava sentado sobre o trono. Né? Quem era? Deus o Pai. Então, no capítulo 5, Deus está segurando um livro escrito por dentro e por fora. Né? Um livro bem selado com 7 selos. Tá certo? Agora, a história desse livro é interessante, né? É muito interessante, porque muitas pessoas têm se debatido tentando entender que livro é esse que está escrito por dentro e por fora e bem selado, né? Então, alguns entendem que esse livro é o livro de Daniel, capítulo 12, verso 4 e 9. Se nós formos aqui no livro de Daniel, vamos abrir mais um parênteses aqui, meus amados, para nós aqui identificarmos aqui rapidinho, tentarmos identificar esse livro, né? Olha só, no livro de Daniel traz muitas profecias, e eu gostaria de alertar aqui que o livro de Daniel, na verdade, deve ser estudado em paralelo com o Apocalipse. Os dois andam de mãos dadas, né? Nós não podemos, para entender Apocalipse, você tem de entender Daniel. Para entender Daniel como um todo, tem de também entender o Apocalipse, tá certo, meus queridos? Então, no verso 4, Daniel 12, 4, diz que Daniel cerra as palavras e sela o livro. Então, o livro que Daniel tinha em mãos estava sendo selado. Mas selado de que forma? Qual o sentido desse selado? O selado aqui, meus amados, é algo não revelado, né? Por quê? Porque o próprio texto diz que, se nós lermos aqui o verso 9, olha só, ele respondeu, vai-te Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até quando? Até o tempo do fim. Então, o selado é algo não revelado, é algo que Deus ocultou até quando? Até o tempo do fim, né? E mais, no tempo do fim, esse livro seria aberto e seria compreendido. Esta é uma interpretação em relação ao livro dos 7 selos, né? O livro que Deus estava segurando e que o Cordeiro tomou esse livro das mãos de Deus, né? Seria o livro de Daniel, né? Na verdade, não seria todo o livro de Daniel. Por quê?
Porque as profecias do Daniel capítulo 2, Daniel compreendeu perfeitamente, tá certo, meus queridos? Mas há outras profecias que ele não entendeu por completo. Mas vamos deixar aqui um item, né? O livro dos 7 selos seria o livro de Daniel? É uma pergunta, né? Se nós lermos lá em Apocalipse 10:4 e 22:10, nós vamos ver que essa questão de selamento, aquilo não foi revelado, tá certo? Mas nós podemos também, meus queridos, não esquecer que em Ezequiel, no capítulo 2 de Ezequiel, no verso 9 e 10, é mostrado a Daniel, aliás, a Ezequiel, também um rolo de livro. Olha só o que diz aqui. E quando olhei, eis que na tua mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Então, Ezequiel, ele também tem uma visão semelhante à visão de João. Estava nela, sobre ela, um rolo de livro. E como é que estava esse livro? Ele abriu diante de mim e o rolo estava escrito por dentro e por fora. E nesse rolo tinha o quê? Tinha lamentações, suspiros e ais, tá certo? Então o livro de Ezequiel, que Ezequiel recebeu, era semelhante aos 7 selos. Por quê? Ao livro de Apocalipse. Porque no livro de Apocalipse, quando nós estudarmos, nós vamos ver que os selos que foram abertos trazem lamentações, trazem perseguição, trazem morte, trazem sofrimento, ou seja, lamentações, suspiros e ais, né? Isso no livro de Apocalipse traz essas mensagens, né? Então aqui há uma outra possibilidade, né? Alguns veem que o livro de Apocalipse dos 7 selos é semelhante a este livro que Ezequiel também recebeu, tá certo? E outros entendem ainda que o livro que João vê escrito por dentro e por fora, bem selado de 7 selos, é o de que está lá em Apocalipse 13, verso 8. Por quê? Porque, veja só, o que aconteceu aqui com esse livro? Se nós formos olhar direitinho, um anjo poderoso grita com grande voz, né? Clama com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Só que ninguém, nem na terra nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, em todo o universo, ninguém podia abrir o livro. E João chorava muito, ele chorou, angustiado, desesperado, porque ele viu que aquele livro era algo importante. Mas ninguém conseguia abrir o livro, e ninguém conseguia nem mesmo de olhar para ele, né? Ninguém foi achado digno de abrir o livro. E diante desse choro do apóstolo, o que é que um dos anciãos que estava presente disse? Não chores. Por que não chores? Porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Então, quem é o leão da tribo de Judá, meus amados? Exatamente, Cristo, né? O nosso Senhor. No verso posterior diz claramente, olha, que João vê no meio dos 24 seres viventes, né? Ele vê um cordeiro, né? E diz que ele veio e tomou o livro da mão direita, da destra do que estava sentado no trono. Tá certo, meus queridos? É interessante que algumas versões diz, e veio e recebeu o livro da destra, da mão direita, daquele que estava sentado sobre o trono, ou seja, de Deus. E logo que ele recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se, meus amados, prostraram-se diante do Cordeiro, e dizendo que, olha só, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Meus queridos, eu gostaria de fazer aqui um parêntese.
Cristo comprou para Deus. Cristo comprou para Deus. Deixa eu voltar aqui. Pronto, melhorou. Cristo comprou para Deus, né? Homens de toda tribo e língua e povo e nação. Ou seja, comprou a humanidade, comprou todos os homens. Ele não comprou com ouro, não comprou com pedras preciosas, em pérolas, mas comprou com o que, meus queridos? Com sangue, certo? Na cruz do Calvário, Cristo resgata, ele compra para Deus todos os homens. O que nós precisamos para aceitarmos esta compra? Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Meus amados, um dia lá no Éden, Adão e Eva se tornaram vencidos pelo inimigo. Não só Adão e Eva, porque o pecado passou a todos os homens e, na verdade, todos nós nos tornamos vencidos do inimigo. Satanás, ele reinou no Éden e foi o grande vencedor no Éden. Em 2 Pedro, se nós formos aqui, olha, deixa eu dar um pulinho aqui em 2 Pedro, vamos abrir aqui mais um parênteses, 2 Pedro, capítulo 2, e o verso 19, olha só o que diz aqui, meus queridos, que um homem é vencido e torna-se escravo, porque de quem um homem é vencido, é do mesmo feito escravo, né? Em outras versões, diz o seguinte, aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Entende? Agora, por que Adão e Eva se tornaram escravos? Não só Adão e Eva, mas toda a humanidade se tornou escravo de Satanás, escravo do pecado, não é? Por quê? Porque foram vencidos no Éden. Só que essa batalha que a serpente venceu no Éden, Cristo venceu na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Aqui mostra claramente que ele era digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque ele comprou para Deus toda a humanidade. Ou seja, Cristo foi o grande vencedor, meus queridos. Tanto foi o grande vencedor que no verso 13 diz que toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que nele há, e a todas as coisas que neles há, dizerem, né? Ao que está sentado sobre o trono. Quem é que está sentado sobre o trono, meus irmãos? Nós já estudamos no capítulo 4, Deus. E ao Cordeiro, seja o quê? Seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Porque no verso 12 diz aqui, olha, digno é o Cordeiro, desculpe meus queridos aqui, se eu voltar aqui, pronto. No verso 12, voltando aqui de novo, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Louvado seja Deus por tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados. Meus queridos, então, dentro desse contexto, o que é que nós vimos aqui? Resumindo bem rapidinho, nós vimos que Deus foi aberta uma porta no céu, Deus tinha um livro, esse livro estava nas mãos de Deus, na destra daquele que estava sentado sobre o trono, que era Deus. Ele tinha um livro e ninguém foi digno de abrir esse livro, unicamente Cristo, tá certo? Agora sim, nós entendemos que livro é esse. É um livro que traz 7 mensagens, é um livro de 7 selos, Então, essas 7 mensagens, nós vamos estudar no próximo vídeo. Por quê? Porque são mensagens um pouco mais profundas, são mensagens que nós precisamos fazer um paralelo. E eu não quero também deixar tão longo este vídeo,
né? O que eu quero destacar neste momento, nesse vídeo, que nós venhamos a entender e compreender, é que existe um Deus, primeiro, existe um Deus todo-poderoso, meus queridos, sentado em um trono, né? Sentado, ele estava sentado sobre um trono. Existe um Deus que tem um controle do universo em suas mãos. Existe um Deus que tem um livro, e esse livro ele deu ao Cordeiro, e o Cordeiro abriu e revelou todas as coisas que aconteceram, né? No capítulo 6, o livro dos 7 selos, são mensagens que aconteceram no futuro. É isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Nós, meus queridos, nós nos nossos momentos de angústia, de desespero, tenhamos sempre em mente que existe um ser sentado em um universo, sentado em um trono, que tem o controle de tudo em suas mãos. E ele compartilhou com seu filho a revelação, ele compartilhou com seu filho todas as coisas que iriam acontecer. E é isso que nós vamos estudar no capítulo 6 de Apocalipse, meus queridos. Que Deus nos abençoe, assista a parte 2 deste vídeo e que o Espírito Santo venha cada dia nos iluminar, em nome de Cristo. Amém.